vamos lá abrir a palavra do Senhor, um texto bem conhecido, mas sempre, meus irmãos, sempre tem algo bem fresquinho da palavra de Deus para o nosso coração. Esse é o grande mistério. Este é o grande mistério da palavra do Senhor. Cada vez que nós meditamos, sempre tem alimento fresco. Que coisa linda. Você pode abrir a Bíblia, meus irmãos. Um texto que você já sabe ele de cor e salteado. E quando você abre, você vê como se estivesse saindo um pãozinho quentinho do dia daquele forno do Senhor. Eita glória, assim Deus tem para o nosso coração nesta noite, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5, nos diz a palavra do Senhor. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Aleluias. Eu quero repetir apenas a parte A do versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: vá para onde é mais fundo. Repita comigo: para onde é mais fundo. Eita glória. Queridos, conhecemos bem este texto tão tremendo. A propósito, meus amados, diante de todos os milagres que Jesus operou, não há como classificarmos qual foi melhor, qual foi, porque todos foram extraordinários. Tudo que Deus faz verdadeiramente é extraordinário, é tremendo. Mas muitas vezes nós nos familiarizamos ou nós nos conectamos muito mais com um ou outro. Dentro daquilo que Jesus fez, nós conseguimos nos identificar e nós vamos navegando, nós vamos entrando dentro desses feitos do Senhor Jesus. E como eu disse, cada vez que nós meditamos na palavra, sempre o Senhor tem algo fresco para as nossas vidas. Portanto, este texto, meus queridos, é um dos textos onde o Espírito de Deus fala profundamente ao meu coração. Este texto e também aquele texto quando Jesus anda por cima das águas. Eu confesso para os irmãos que eu me delicio nesses 2 textos. Eu mergulho de cabeça todas as vezes que eu leio esses 2 textos. E a propósito, meus queridos, eu não consigo ler estes textos e conter as minhas lágrimas, a minha emoção dentro de mim. Porque como que o Espírito de Deus fala comigo dentro destes textos. E nesta noite, Ele vai falar, meus irmãos, de uma forma muito gloriosa com cada um de nós. E como nós dissemos, você conhece todos nós, mas rapidamente nós vamos aqui discorrer o texto para entrarmos bem dentro do ponto específico onde Jesus quer falar conosco por meio do seu Espírito Santo. Amados, Jesus aqui, a Bíblia nos conta que ele estava na praia pregando para as multidões, ali anunciando o seu reino, falando todos aquele povo, e de repente ele vê ali um barco vazio, era o barco de Simão Pedro, e ele então pede para entrar, ele entra dentro daquele barco. Pedro já estava voltando de alto mar, Pedro já havia passado toda a noite no alto mar pescando e voltou sem nenhum sucesso da sua pescaria, e ele estava proposto ali na beira, na margem, lavando as suas redes, quando Jesus então entra dentro do seu barco e faz então do barco de Pedro o seu púlpito, o lugar aonde ele conseguia avistar melhor as pessoas, avistar melhor a multidão, onde ele podia falar mais fácil para que todos pudessem ouvir. E ali, meus queridos, Jesus então ele discursa maravilhosamente, opera tremendamente, fala gloriosamente aos corações ali presentes, e agora a multidão é dispersa, cada um segue o seu caminho, e Jesus agora, dentro daquele barco, ele agora dirige a sua palavra para Simão Pedro. E ele dá uma palavra para Simão: Simão, volte para onde as águas são mais profundas. Há outras versões que dizem: vá para o mar alto. E Jesus então manda que Pedro, ele volta novamente para o mesmo lugar onde ele havia passado toda a noite, toda aquela pescaria sem sucesso, sem êxito, e ele ali volta frustrado, desmotivado, e Jesus agora manda ele retornar, mas Jesus ele é bem específico na sua ordem.
ele diz para Pedro: vá para o lugar mais profundo, vá para o mar alto e lance as suas redes. Naquele momento, meus queridos, Pedro ali, de posse da palavra do Senhor, ele diz para o Senhor: mestre, toda noite eu fiz o que era meu de fazer. Ele era um pescador, ele era perito daquelas águas, ele conhecia aquelas águas. Pedro sabia, meus amados, cada metro quadrado daquelas águas. Pedro, ele tinha conhecimento vasto da sua pescaria, porque ele já era pescador de muito tempo. E ele agora vira para Jesus e fala: olha, mestre, eu já fiz tudo isso durante toda a noite, lancei a rede, fui para cá, fui para lá e nada, não consegui peixe nenhum. Trabalhei arduamente, exaustivamente durante toda a noite, nada apanhei. Mas porque é o Senhor quem está mandando, porque é tu quem dizes, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E assim Pedro fez conforme o Senhor Jesus ordenou. Mas, amados, o que Deus quer falar conosco nesta noite não é precisamente sobre a pesca de Pedro, a pesca maravilhosa, o milagre que ocorreu, a maneira como que Jesus surpreendeu o coração de Pedro e dos seus companheiros que também estavam ali com ele. Jesus quer falar conosco hoje, meus amados, no âmbito espiritual, nos levando, meus amados, a algo muito tremendo. Aleluias! E eu quero, antes de entrar no seu coração junto ao Espírito Santo de Deus, com a palavra que Ele está colocando nos meus lábios, eu quero antes, meus amados, trazer para o seu coração. Talvez você esteja inserido dentro deste contexto onde esta ministração está sendo trazida nesta noite. Muitas vezes, meus amados, nós estamos tão exaustos, tão cansados das nossas pelejas, das nossas lutas. E muitas vezes, meus amados, nós nos acomodamos ali na margem, nós ficamos ali na beirada, que nós não temos mais nem a motivação e o ânimo para avançar. Estamos vivendo, meus amados, nesses últimos dias, um tempo, meus amados, onde a Bíblia está se cumprindo, de uma apostasia, um enfraquecimento da fé, onde as pessoas não estão mais avançando, onde as pessoas não mais estão tendo a sua fé alicerçada em Cristo Jesus. Estamos vivendo um tempo, meus amados, onde verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele está em busca de uma fé no meio do seu povo. Propósito, certa vez Jesus falou isso, contou esta parábola, e dentro desta parábola ele trouxe ali o exemplo de uma viúva, e aquela viúva constantemente ela ia até aquele juiz iníquo para que ele julgasse a sua causa, e aquele homem sempre deixava aquela mulher de canto, mas a sua insistência era tão grande, que aquele homem, então, ele resolve julgar a sua causa por causa da sua persistência. E no final desta parábola, Jesus então diz: porventura, quando vier o Filho do Homem na terra, encontrará fé nos corações? E nós estamos vivendo este tempo, meus queridos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, fica bem atentos, aleluias, que a fé, meus amados, ela precisa ser exercida. E como que nós exercemos esta fé? É na oração constantemente ao Senhor. Amados, nós encontramos quando certa feita os próprios discípulos clamaram isso ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque na verdade, amados, a fé ela não gera de nós, ela é gerada por meio do Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que gera em nosso coração a fé. Não basta simplesmente eu dizer eu tenho fé, porque a fé, ela não é, meus amados, movida por aquilo que eu determino, mas por aquilo que eu creio no poder que há no Senhor, que está sendo gerado no meu coração. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque nós, de nós mesmos, jamais nós conseguiremos ter fé, meus amados, para coisa nenhuma. E é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, quem gera esta fé em nosso coração. E talvez você está hoje enfraquecido na sua fé, porque você está focando em você mesmo, porque você acha que a sua fé ela tem que ser movida dentro da sua força. E não, meus queridos, é Jesus, é o Espírito, como eu estou dizendo, quem gera essa fé no nosso coração.
E ela tem que ser exercida. E exercida de que maneira? Na oração. Como eu disse aqui o exemplo dos discípulos, que muitas vezes disseram ao Senhor Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles viram, amados, quando Jesus estava ali falando, discursando para eles, quando Jesus estava ali mostrando para eles todos os ensinamentos, mostrando sobre o seu reino, falando, eles viram, meus irmãos, dentro de tudo aquilo que Jesus estava falando, eles viram dentro de uma ótica humana que eles jamais conseguiriam se não fosse por meio do Senhor Jesus. E eu volto a dizer para você, peça a Jesus que acrescenta a sua fé. Peça a Jesus que te tira do marasmo, que te tira dessa mornidão, que te arranca deste lugar de frieza, deste lugar desmotivado que você está e traga essa fé gerada no seu coração. Aleluias. A propósito, meus queridos, tudo é pela fé. Estar de pé, amados, levantar pela manhã, é pela fé em Cristo Jesus. Nós não sabemos, eu não sei como vai ser o meu amanhecer. Não sei nem se eu vou amanhecer com vida. Mas a minha fé que Jesus gerou dentro de mim me diz que amanhã eu vou levantar e vou viver mais um dia que Ele tem para mim. Então, amados, seguindo aqui novamente, Jesus, Ele quer gerar essa fé no seu coração. Mas nós precisamos fazer como aqueles discípulos, começar a buscar. Senhor, acrescenta a minha fé. Me dê fé para crer nas tuas promessas. Me dê fé para crer, Pai, naquilo que o Senhor tem falado. Me dê fé, Senhor, para avançar. Me dê fé, Senhor, para conquistar. Me dê fé, Senhor, para avançar no meu caminhar e alcançar o teu reino de glória. Então, amados, nós encontramos muitas vezes pessoas nessa condição. E aqui, parafraseando o texto, Pedro ele estava exatamente assim. Pedro, ele já via, fica ligados aqui, porque aqui é um ponto, é uma chave onde Jesus vai abrir o nosso coração. Quando Jesus fala, ordena que Pedro volte para o mar alto, para onde as águas eram mais profundas, qual foi a resposta de Pedro? Mestre, eu trabalhei a noite toda eu fiz isso. E eu fui para este lugar. A noite toda eu lancei a rede, sem sucesso. Nada, apanhei. E, amados, sabe o que o Espírito de Deus nos fala aqui? Fica atentos a isso. Pedro, meus amados, até então, ele caminhou dentro da sua perspectiva. Como eu disse, ele era um homem conhecedor nato da pesca. Ele sabia tudo da pesca. Como eu descrevi, ele conhecia cada metro quadrado daquelas águas, daquela região. Ele sabia, meus amados, onde realmente era o melhor lugar para a pesca. E Pedro, aqui parafraseando o texto e trazendo para o nosso espírito, ele foi até esta pescaria, ele caminhou dentro da sua perspectiva, dentro do seu conhecimento. E muitas vezes, meus amados, é assim que nós queremos caminhar na nossa vida espiritual. Nós queremos caminhar, meus amados, dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa lógica, dentro dos nossos achismos e dos nossos conhecimentos. Mas nós nos enganamos a nós mesmos, amados, porque neste lugar nós jamais vamos alcançar os milagres de Deus. Porque os milagres que Deus tem para realizar nas nossas vidas, meus queridos, eles não são realizados dentro da nossa perspectiva, dentro dos nossos conhecimentos. A propósito, meus queridos, apóstolo Paulo, e eu amo esta palavra de Paulo, quando ele ali descreve que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E muitas vezes nós caminhamos, nós fundamentamos a nossa fé, como eu descrevi agora há pouco, que a fé, ela não é dentro dos nossos achismos, não é dentro do nosso conhecimento. Fé, meus amados, não é conhecimento. Fé é exercício. Fé é caminhar no exercício constante, onde Jesus, onde o Espírito de Deus está gerando dentro de nós. Não é o conhecimento. Conhecimento, amados, ele não gera fé. A Bíblia diz que a letra, ela mata,
Mas o que vivifica? É o Espírito. E qual é a ação do Espírito dentro de nós? Movimentar, gerar a fé nos nossos corações. Liga nisso. Eu vou repetir. A letra, ela mata. A letra, meus queridos, ela só serve apenas para o conhecimento ali. Mas o que vai nos levar à profundidade, o que vai nos levar na dimensão do milagre do Senhor, aleluias, é a fé. E essa fé gerada por meio do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes nós vamos caminhando dentro dessa nossa natureza, porque nós queremos, amados, nós seres humanos, nós vivemos, nós somos, nós lutamos todos os dias. Porque nós temos essa natureza de autossuficiência. Nós achamos que podemos e fazemos. E nós somos muitas vezes, irmãos, note bem, o negócio aqui é muito profundo que Deus está trazendo ao nosso coração. Nós muitas vezes até agimos, amados, como autoritários mesmo. Como se nós fôssemos donos de nós mesmos e nós é quem ditamos as ordens e é nós quem traçamos as nossas rotas. E nós vamos caminhando dentro, como eu disse, da nossa perspectiva, do nosso conhecimento, da nossa vontade, do nosso coração. E nós vamos indo e até vamos para este lugar. Até chegamos, meus amados, neste lugar profundo. Nós encontramos muitas vezes pessoas, meus amados, que elas estão até num patamar muito elevado. Encontramos pessoas que elas estão verdadeiramente num pódio muito elevado. Mas elas estão tão vazias. Elas estão, meus amados, com seus barcos vazios. Não tem milagre. Não tem milagre de Deus. O barco está vazio. E é isso que Deus quer que nós venhamos a entender. E vemos muitas pessoas chegar lá. Pedro chegou lá. Pedro chegou lá nessas águas profundas. Mas ele foi no seu conhecimento. Ele estava ali, naquelas águas, movido pelo seu conhecimento. Ah, meus queridos, quando nós nos despojamos de nós mesmos, quando nós reconhecemos que não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é como nós estamos traçando, e nós nos submetemos ao senhorio de Deus, à vontade de Deus, à direção de Deus, amados, as coisas vão tomando um outro curso. As coisas vão levando para uma outra direção, para uma outra dimensão. E a propósito, é para esta dimensão que o Espírito de Deus quer nos levar. Ele quer nos levar, meus amados, para esta dimensão de dependência dEle. E nós só vamos entender isso, meus queridos, quando nós nos despojarmos de nós mesmos, quando nós nos despirmos de nós mesmos, quando nós lançarmos por terra todos os nossos achismos, todos os nossos conhecimentos. Talvez você vai dizer, pastora, então todo o meu conhecimento, ele não vale para nada? Irmãos, não é sobre isso. Porque nós precisamos sim buscar conhecer a proposta, a Bíblia diz isso. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o nosso conhecimento ele é focado na pessoa de Cristo Jesus, quando ele é verdadeiramente o centro, quando ele é o foco e quando nós estamos buscando este conhecimento para mais receber e conhecer dele e submetermos a ele. Agora, amados, nós encontramos novamente, eu trago Paulo aqui como referência, como exemplo, aqui está sendo colocado. Paulo, ele chegou a um ponto, aquele homem, meus amados, sábio, aquele homem cheio de conhecimento, um homem que tinha, meus amados, um conhecimento vasto da lei de Moisés, de tudo que se possa imaginar. O seu conhecimento era tão grande, ele era tão zeloso pela lei, pelo conhecimento, meus amados, que por isso ele assolava a igreja de Cristo Jesus. O zelo que ele tinha, mas era algo da sua natureza carnal. Mas o dia que ele teve um encontro com Cristo, o dia que naquele caminho onde ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja de Cristo Jesus, ali as escamas
caiu por terra, ele foi transformado e ele então pôde entender verdadeiramente o verdadeiro conhecimento. E ele chegou ao ponto de dizer que todo o conhecimento que ele tinha outrora, ele considerava como esterco, porque ele tinha alcançado o maior de todo o conhecimento. Ele tinha entendido o grande mistério da dimensão para onde o Senhor estava o levando. E é sobre isso que Jesus está falando conosco hoje, nesta noite, meus queridos. O Senhor, Ele quer nos levar para esta dimensão de inteira entrega. Amados, Deus quer nos tirar, primeiramente, deste lugar de autossuficiência, dos nossos conhecimentos carnais, dos nossos achismos, para uma dependência total e exclusiva nele. Porque, amados, quando nós vamos caminhando e até chegamos neste lugar, como eu descrevi aqui, tantos chegaram nesse ápice, muitos chegaram nesse pódio alto, mas com seus barcos vazios, sem o milagre, somente a aparência. E o que acontece, amados? A frustração, a decepção. Muitos hoje estão vivendo dentro de uma religiosidade, estão lá no profundo, mas com seus barcos vazios, como eu estou descrevendo, estão ocos vazios, decepcionados, críticos, desmotivados, mas está mantendo ali uma pose, porque não pode, não quer descer na submissão, no reconhecimento, na humildade diante do Senhor. E aí o que acontece, amados? Pedro, ele veio deste lugar alto, do seu conhecimento, dos seus achismos. E ele estava agora onde? Na margem. Ele estava ali na frustração. Amados, o nosso eu, o nosso achismo, quando nós vamos no nosso braço, na nossa força, meus amados, nós somos decepcionados. Nós somos fracassados. Quantos ministérios, quantos ministros hoje estão hoje apenas, meus amados, de uma aparência, porque não querem descer deste pedestal, mas eles reconhecem, sabem, que interiormente eles estão lá na margem, como Pedro estava, ali naquela margem, frustrado, decepcionado, porque chegou lá no alto, no lugar onde havia grande quantidade de peixe, onde imaginava, e foi, e chegou cá na margem da decepção, da amargura. Tem muitos vivendo assim, mas eu volto a dizer, mas não querem descer deste lugar, deste pedestal de reconhecimento, que chegou lá na sua força, trouxe uma aparência, criou-se um personagem e agora não quer dispor deste personagem, não quer dispor do seu nome que ele conquistou por longos anos, não quer se humilhar. Meus queridos, interiormente, quantos estão assim, mesmo lá no alto, mas estão como Pedro, aqui nesta margem da decepção e do fracasso. E ali, meus queridos, é neste lugar, lá, na decepção do fracasso, é que Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. Meus queridos, quando Jesus fala para Pedro, volte para o lugar mais profundo. Vá para o lugar aonde é mais profundo. Duas coisas aqui, meus queridos, o Espírito de Deus ministra no meu coração. A primeira coisa, Deus sempre quer nos levar para o lugar mais alto, mais profundo. Deus não nos criou, meus queridos, para ficarmos na margem. Eita glória de Deus! Por isso eu volto a dizer o versículo que eu citei aqui agora.
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, avançar. Jesus está sempre, meus amados, nos impulsionando. Ele está sempre nos levando para avançar. E muitas vezes nós estamos estagnados ali. Porque quando nós chegamos lá naquele lugar, nós agora voltamos com nosso fracasso e decepção. E nós não queremos mais sair dali. Talvez você chegou lá, mas foi decepcionado pelo homem. Você foi decepcionado até mesmo por você mesmo, porque você criou uma certa expectativa naquilo que você estava caminhando e você viu que a coisa não fluiu, não aconteceu como você criou essa expectativa. E isso hoje te corrói, te consome, porque você hoje vive sempre, cada dia mais sendo consumido por essa expectativa que você criou. Porque aquilo que Jesus gera no nosso coração, amados, não traz frustração. Mas aquilo que nós criamos de nós mesmos, nossa natureza, nós somos fracassados. E talvez você está neste lugar. Você chegou lá naquele alto, como eu disse e repito. Você foi caminhando dentro de uma expectativa e foi indo, focando no homem, focando em você mesmo, nos seus achismos, nos seus conhecimentos, e foi indo. Quando chegou lá, no ápice, o seu barco estava vazio. Você estava vazio. Não foi como você pensou. Não foi como você planejou. Não foi como você achava que seria. Você não recebeu o reconhecimento que você queria ser reconhecido. Você não recebeu os aplausos que você queria ser aplaudido. Você não recebeu o seu nome em destaque. Ah, meus amados, isso é sério. Deus está falando conosco nesta noite. Talvez Ele está aí te confrontando, porque é necessário este confronto. E você, por não receber todos esses holofotes, e você foi chegando, e você foi se frustrando. Amados, quantos estão caminhando desse jeito? Caminhando para alcançar aplausos, visibilidades. Ah, quantos estão indo nessa direção. Mas quando nós caminhamos focados em Cristo Jesus, quando nós caminhamos sobre a palavra do Senhor Jesus, quando nós caminhamos na direção do Espírito de Deus, irmãos, o negócio é totalmente diferente. Mas você foi indo, você chegou. Mas você chegou lá com expectativa errada. Você chegou lá focando o lugar errado. Você focou no homem. Você olhou para aquilo que eles poderiam fazer. Ah, meus queridos, como que nós precisamos mudar isso dentro de nós? Como que nós precisamos, amados, parar de olharmos para a direita, para a esquerda? Como que nós precisamos parar de olhar para A e B? Quanto que nós precisamos parar, meus amados, de olhar para aqui e começarmos a olhar para o Senhor. Nós estamos tão preocupados, amados, com o que as pessoas vão dizer, vão pensar. Nós estamos tão preocupados em agradar o homem que temos entristecido o coração de Deus. O nosso foco é estar na plateia. Se eu não estiver na plateia, não serve para mim. Se eu não estiver no lugar de destaque, para mim não está bom. Se eu não tiver um reconhecimento, eu não vou. Se eu não tiver visibilidade, não conte comigo. E é sobre isso que Jesus está falando conosco nesta noite. Mas quando nós reconhecemos o nosso fracasso, quando nós reconhecemos, irmãos, que verdadeiramente nós precisamos caminhar, não na nossa vista, mas caminhar na direção do Espírito Santo de Deus. Tudo se transforma diante dos nossos olhos. Tudo se transforma. E ali, meus amados, quando Jesus, ele lança aquela palavra para Simão, quando Jesus fala ali com Pedro, para que ele volte aquelas águas, Jesus agora, amados, estava levando a visão de Pedro para um outro patamar. Jesus estava direcionando Pedro neste momento, igreja, para algo que ele nunca viveu.
este lugar que Jesus quer levar a sua igreja. É para este lugar que Deus quer nos levar. Aleluias! Jesus quer nos levar para este lugar profundo com Ele. Jesus quer nos levar para essa dimensão profunda com Ele. Mas para este lugar, meus amados, nós precisamos anular a nós mesmos e nos submetermos a Ele. É viver debaixo da dependência dEle e crer nele. E todos os dias, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu quero chegar neste lugar. Eu preciso chegar neste lugar. Senhor, acrescenta essa fé no meu coração. Eu me lanço aos teus pés. Eu me jogo aos teus pés. E te suplico, Senhor, me leve de volta para este lugar. Mas desta vez, não nos meus achismos, não na minha expectativa, não nas minhas forças e no meu conhecimento, mas no poder do teu Santo Espírito. Aleluias, aleluias. E Simão, ele recebe esta palavra de Jesus, mas ele é bem sincero. E ele diz para Jesus: Mestre, a noite toda eu trabalhei neste lugar. Mas olha o que Pedro completa. Mas porque é o Senhor quem está mandando, eu vou voltar, eu vou lançar as redes novamente. Duas coisas, irmãos. Pedro, ele reconheceu diante de Jesus que ele havia ficado a noite toda. Ele estava exausto, cansado, afadigado, fracassado. Fala isso para o Senhor nesta noite. Reconheça, meus amados, a sua falha diante do Senhor e se submeta ao senhorio de Deus. É isso que está faltando em você. Esse peso que você está carregando nos seus ombros, você não precisa carregar isso. Você não precisa mais estar neste lugar, vestindo essa roupagem, com este personagem. Joga isso por terra. Deixa Jesus refazer o seu vaso, que é você, refazer a sua vida. Olha como que o seu ministério está embargado, o seu ministério está travado, o seu ministério está ofuscado, o seu ministério está infrutífero. E você precisa reconhecer isso, você precisa rever tudo isso e se submeter diante do Senhor. Reconhecer que você chegou lá, você trabalhou arduamente, você fez arduamente, você jejuou arduamente. Como que você fez? Há uma lista enorme que talvez você está aí pronto para alistar para Jesus. Mas não é sobre isso. Olha o segundo ponto aqui de Pedro, que mexe com o nosso coração. Ele poderia ter dito: Senhor, eu não vou voltar lá. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou frustrado. Uma outra hora. Mas Pedro não perdeu a oportunidade que Jesus estava dando a ele naquela hora, naquele momento. Meus queridos, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Quantas oportunidades, minha irmã, meu irmão, quantas oportunidades você tem desperdiçado? Quantas oportunidades você tem jogado no ralo? Talvez você não vai tê-las mais. Talvez você não vai mais ter a oportunidade como Deus está te dando. Talvez hoje seja a última dela que o Senhor está te trazendo. Mas Pedro não perdeu esta oportunidade. Mesmo em meio ao seu fracasso, decepção, exaustão, ele se submeteu à ordem do Senhor Jesus. Meus queridos, a propósito, eu quero dizer para você que o maior de todos os milagres que nós recebemos do Senhor Jesus é exatamente quando nós estamos neste lugar de decepção, de fracasso. Quando nós estamos lá embaixo, nesse lugar, lá embaixo, é que a boa mão do Senhor estende sobre nós e o seu milagre se manifesta sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos neste lugar de altivez, neste lugar de prepotência, neste lugar de vaidade, orgulho, conhecimento e por aí afora vai. Meus queridos,
nós vamos cada vez mais andando vazios, sem ver o milagre de Deus. Estamos no lugar alto, estamos bem avançados, mas é como se não estivéssemos em lugar nenhum. E eu quero dizer para você, meus queridos, lá nas águas profundas, lá na água mais profunda, no lugar mais profundo, só tem sentido se Jesus estiver conosco. Se Jesus estiver ali, se nós estivermos caminhando na palavra dele. Ah, meus amados, aí vai fazer todo sentido. Todo sentido. Mas se estamos lá apenas para uma representação, apenas para mantermos um personagem que não queremos desfazer, apenas para manter um bom nome que não queremos desfazer, nosso barco vai continuar vazio. Nós vamos continuar, meus amados, sem vivenciar os milagres de Deus. E Pedro, ele submeteu à vontade do mestre. E ele disse, ele submeteu, ele reconheceu, ele declarou isso para Jesus. E ele submeteu e ele disse, olha, mestre, mas porque és tu quem está mandando, ou sob a tua palavra, eu vou voltar e vou lançar as redes. Minha irmã, não é para você pendurar as suas armas, suas redes. Não é para você ficar paralisada. É momento de você fazer um balanço. Faça um balanço aí agora, com o Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja inserida dentro de tudo isso que Deus está falando. Mas neste momento, haja como Pedro. Reconheça, se submeta, se humilhe e volte. Volte. Não enterre seu talento. Minha irmã, não enterre seu talento. E neste momento que eu estou falando com você, o Espírito de Deus está me mostrando muitos talentos enterrados. Meu Deus, que profundo isso, que profundo, que revelação de Deus está descendo aqui agora. Meu Deus. Irmãos, eu estou aqui segurando as minhas lágrimas, porque o Espírito de Deus está me revelando neste momento. Pessoas que estavam com tanto talento, pessoas tão cheias do talento do Senhor, e hoje está tão longe do Senhor, assentado nas mesas de bares. Olha você que está sentado nessa mesa de bar, compartilhando com os escarnecedores. A Bíblia diz claramente, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na porta dos pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Pois não são assim os ímpios? Ah, igreja, quantos estão assentados à mesa dos escarnecedores? Lá não é o seu lugar. Minha irmã, lá não é o seu lugar. Meu irmão, aí não é o seu lugar. Quantas vezes você acende uma vela para Deus e outra vela para o inimigo? Não dá para servir a dois senhores. Saia deste lugar. Sabe por que você está assim frustrado? Sabe por que você está se vendo nessa condição? Porque você foi caminhando na sua força, no seu impulso, olhando para o homem, seguindo o homem. Mas como Pedro, nesta noite, o Senhor Jesus, Ele te convida. Venha, submeta, se humilhe e volte, volte. E você vai ver os milagres que o Senhor vai fazer através da sua vida. Tem milagre de Deus para acontecer, igreja. Tem milagre de Deus para acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa, nesse momento, se humilhar diante do Senhor. Se submeter à vontade do Senhor. Deus quer nos levar sempre para as águas mais profundas. Se você está vivendo nessa margem, nessa vida medíocre espiritualmente falando, nessa vida tão pequena,
Deus tem algo tão grande para te trazer, para te levar, para te mostrar. Abra o seu coração e se submeta ao Espírito Santo de Deus. E concluindo esta palavra, Pedro, mesmo no seu fracasso, na sua decepção, ele submeteu à vontade do Senhor. E o texto conclui dizendo nos versículos que nós não lemos, que eles apanharam tanto peixe, tantos peixes, tantos, que ele precisou de chamar os seus companheiros para ajudá-lo, porque grande era a quantidade de peixes. E naquele momento, meus queridos, Pedro reconheceu, de fato, a profundidade que Jesus queria levá-lo. E quando eles voltam ali, ele e os seus companheiros, para a praia, Jesus então diz para Pedro: Pedro, a partir de hoje, eu vou te tornar pescador de almas, de homens. É para este lugar alto que Deus quer nos levar, que Deus quer te levar, para que as suas redes sejam cheias de almas para o reino de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra e complete-a aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, entregando a Ele as nossas vidas. Ore comigo, aí onde você está. Ore agora e converse com Deus no secreto do seu coração. Senhor, te louvamos, Pai, te exaltamos pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez que o teu Espírito fala conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está nos buscando para lugares altos, para avançarmos na dependência do Senhor, no conhecimento do Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor, no avanço com o Senhor. Jesus, vai falando ao coração da tua igreja. Completa, Senhor, a cada coração a tua palavra. Assim te oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.